Bom, pessoal, eu quero falar para vocês aí de algumas avacalhações que fizeram no Naruto, né, gente? Eu tava pensando hoje sobre as personagens femininas, né? A Hinata, gente, ela tinha que ser mais forte. A Hinata tinha que estar ali entre os 8 personagens, assim, mais fortes de Konoha, né? Ela herda um Keki Genkai e o que acontece? Aí ela vira mãe e ela meio que desaparece, né? Sendo que antes de virar mãe, no Shippuden assim, ela vai lá e ela toma uma surra do Pen. Eu acho que a Hinata assim, ela poderia perder pro Pen, mas não daquele jeito, né? Claro, é importante pro roteiro despertar lá a fúria que seja no Naruto, pro Naruto ir lá e resolver as coisas, tudo. Mas poderia ter sido de uma outra forma. Então a Hinata, ela tinha que estar entre os 8 personagens ali mais fortes. E no Boruto, ela tinha que estar entre os 12 mais fortes. Aí nós temos a Sakura, né, gente? E aí a Sakura, ela treina com a Tsunade, tudo. Mas parece assim que muitas vezes ela fica muito vinculada à cura. Então ela aprendeu lá o jutsu de cura lá e ela fica dentro daquilo. E não se explora muito a força dela, né? Deveria ser mais explorada essa parte da força, porque a Tsunade é forte pra caramba, né, gente? Só que a Tsunade ela é muito traumatizada, né? A Sakura ela não tem assim o mesmo nível de trauma que a Tsunade, mas eu acho que é uma personagem que ela deveria estar entre os 16 melhores de Konoha no Boruto, né? Acho que ela deveria sim estar atrás da Hinata, mas ela deveria ser mais forte, gente. Nós temos a Ino, e o que eu acho ruim da Ino é que ela tem aquele jutsu lá de troca de mente lá. E aquilo lá dura pouco tempo. Ela deveria ter assim uma capacidade para resistir mais, né? Para manter aquele jutsu por mais tempo. E isso aí que eu acho que atrapalhou muito ela. Se ela conseguisse permanecer assim mais tempo na mente da pessoa, ela venceria muitos adversários, né? E aí eu não sei dizer pra vocês assim se ela deveria estar na frente ou atrás da Sakura. Se ela tivesse esse jutsu assim mais resistente, né, gente? Mas eu não colocaria a Ino na frente da Hinata. A Tentei, gente, a Tentei já é um caso diferente, por causa que ela utiliza armas e tudo, né? Então, realmente, ela não pode estar entre os 25 melhores de Konoha, né? Mas é uma personagem que ela é muito esforçada e o que ela se propõe a fazer, ela costuma fazer na obra, né? Então, assim, a Tentei, ela é uma personagem assim, que ela nunca cometeu assim erros grotescos assim na obra, né? Aí vem uma personagem assim que colocaram ela para lutar contra o Itachi, né, gente? O Itachi assim, ele tem um genjutsu muito superior. E aí a gente não ficou sabendo assim qual é o potencial dela, que é a Kurenai. Então o que eles fizeram? Eles colocaram a Kurenai para lutar contra o Itachi. O Itachi é muito mais forte, né? Tem um genjutsu assim muitas vezes maior do que o da Kurenai. E aí a Kurenai vai lutar com ele e ela utiliza genjutsu, né? Contra o Itachi. Então eu não sei porque que eles fizeram isso aí, tá? E aí depois disso tudo, a Kurenai ela se limita a virar uma viúva, né? Que o Asuma acaba falecendo. E depois ela tem uma criança, né? Então foi isso, gente. Foi isso que fizeram assim com a Kurenai que eu achei ruim.
Eu acho que ela deveria ter aparecido assim umas 4 ou 5 vezes assim, mostrando ali os poderes dela, né? A Tsunade, gente, a Tsunade ela já é um caso mais difícil porque ela tem aquele trauma, né, de ter vindo de uma guerra, tudo, né? Ela perdeu lá gente importante, tudo. Então, é difícil você cobrar dessa personagem aí que ela faça mais coisas, né? Que ela consiga assim ser, né, uma protagonista na obra. Mas ela é importante, ela é bastante importante. A Shizune, a gente vê ela ali como uma assistente, né? A gente não vê ela fazendo assim muita coisa. Daí vamos colocar a Temari. A Temari é muito forte e talvez seja uma das personagens assim que ela esteja onde ela deve estar, né? Acho que ela deveria assim não ser mais forte que a Renata, lembrando que ela não é da mesma vila, né? Mas ela é uma aliada. Então, a Temari ela não deveria ser mais forte que a Renata, mas ela não ficaria muito atrás da Renata, né, gente? Tem a Mizukage. A Mizukage ela tem um Kiki Genkai ali muito interessante, gente. O Kiki Genkai dela assim é difícil de achar na obra. E ela deveria sim ser parelha com a Renata ou até mais forte que a Renata. É muito interessante assim o Kiki Genkai dela, gente. Aí nós temos a princesa Otsuki lá, que ela tem muito poder, né? Eu acho que essa princesa assim, ela deveria ter menos poder e fazer uma luta assim interessante ali com o Sasuke, com o Naruto. Só que o problema dessa luta aí é que começou a aparecer muito poder daqui, muito poder de lá, e aí se soma muito poder, muito poder, muito poder. E aí tu se perde, né, gente? Por isso que o clássico, ele é mais interessante, né? O clássico ali você via, por exemplo, a luta do Shikamaru com uma mulher lá que ela tocava uns grampos, né? E ali a luta foi decidida totalmente na estratégia. Então, o clássico ele dá de 10-0 no Shippuden, tá? É legal a luta do Gaara com o Rock Lee. Eu não sei se tá dentro do clássico ou não, mas eu acho que é do Kimimaro com o Rock Lee e com o Gaara também. É uma luta assim importante, uma luta que não fica o tempo todo ali mostrando os grandes poderes de um e de outro, né? Então você consegue fazer uma leitura melhor das lutas, né? E a Princesa Tsuki, ela ficou assim com muito poder, né, gente? Então ela poderia ter menos poder assim, ter feito uma luta muito boa ali com o Naruto com o Sasuke, mas que tivesse tido um número maior assim de decisões estratégicas na luta, né? Não tanto assim poder bruto, né? A luta do Gai com o Madara também já é uma luta assim interessante mesmo sendo no Shippuden, né? Então acho que foi uma luta assim onde houve algum acerto, né? Acho a mãe do Naruto muito interessante, gente, uma personagem assim muito interessante, tá? Ela sim seria assim mais forte que a Hinata, gente.
uma ótima personagem e que eu acho que deveria ter tido mais história, né? Pra mãe ali do Naruto, pra gente entender melhor ela, né? Falta muito o desenvolvimento, assim, de certos personagens, né? A Rin também, a Rin a gente fica sabendo pouca coisa dela, né? A gente vê ela ali em alguns momentos em equipe ali com o Kakashi, com o Obito, mas a gente não sabe muito dela. E uma personagem que eu acho que deveria ter tido uma atenção maior é a Naori Uchiha. A Naori Uchiha, que ela é muito forte, gente. E ela deveria ser uma sobrevivente assim do clã Uchiha. E de repente ela aparecesse ali para ajudar na guerra. Teria sido muito importante. E é isso, gente. Isso aí que eu andei pensando sobre isso. Espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem aí com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações.